Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, um podcast que traz histórias inspiradoras e conteúdos para você crescer, para você prosperar com mulheres maravilhosas. E hoje a gente vai falar de conflitos, como a inteligência relacional pode administrá-los. Vamos falar das tretas com ela, maravilhosa, que eu conheci em Harvard, a gente estudou juntas. Ela é advogada, consensualista, mediadora e palestrante, professora, ela fala tudo, a gente se conectou muito em Harvard. Graziele Mello, seja muito bem-vinda! Ai, Galinha, muito obrigada mesmo. Essa foi a melhor apresentação que você teve, né? Não, muito chique, gente. Estou me sentindo, assim, super empoderada aqui em São Paulo, gravando podcast. Mas eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos juntas, conversando de um tema realmente muito importante, muito legal. E eu concordo com você, né? A gente tem que pensar nessas inspirações tanto de mulheres maravilhosas quanto de empreendedores, e a inteligência relacional, ela vem para selar isso, e é algo que é um brinde, assim, que eu tô lançando aqui para você e para o seu público, porque eu tô com o olho brilhando, assim, sabe, com o coração pulsando de estudar sobre esse tema. E como que foi Por que você estudou sobre esse tema? O que te fez brilhar esse olho? Conta um pouco do que você faz hoje em dia, o que é a mediação e como que a inteligência relacional pode ajudar nos conflitos que as empresárias têm todos os dias? Ai, todos os dias. Empresárias e multitarefas, né? Multiverso aí, né? Da Mulher Maravilha. É um lado e o outro, né? Tem a parte da Mulher Maravilha e tem um lado para trás da Mulher Maravilha, que é um lado que parece o lado obscuro da força, mas que é onde a gente mais está com a nossa força propulsando, que é o lado feminino, materno e todas as nossas relações que estão ali perpassando, né? Total. Bom, eu trabalho com mediação de conflitos tem 17 anos. E isso gera muito incógnita em muitas pessoas, porque como eu venho de uma área jurídica contenciosa, litigiosa, beligerante, né, de disputas, e eu estou no meio desse contexto, mas sendo advogada consensualista. Mas como assim, né, Grazi? Como que você dá conta de estar nesse ambiente e, ao mesmo tempo, trazer uma leveza ou um outro olhar? E aí eu percebi que eu nunca advoguei mesmo, assim, no contexto da justiça, porque eu sempre consegui resolver por uma outra perspectiva e percebi isso, que a questão é relação, pensa em mediação. Porque, às vezes, a gente leva questões relacionais para o judiciário. Então, o judiciário, às vezes, resolve demandas, mas não resolve o conflito que está por trás daquela demanda, por trás daquele processo. Ele continua se arrastando porque são questões relacionais. Então, muitas das vezes, o que trava o processo é até a relação. Quando você resolve a relação, muitas vezes as questões jurídicas se destravam. Então, uma coisa está conectada à outra, sabe? Tanto as questões jurídicas quanto as questões relacionais. Mas por que me despertou isso, assim? Porque, como você disse, né, acabo sendo palestrante, professora, e em vários contextos, dentre eles de comunicação não violenta, habilidades humanas, que são soft skills, né, inteligência emocional. E eu fui juntando esses temas e eu percebo que essa Grazi multi, às vezes, confunde as pessoas, o meu público, porque eles começam a ver assim, poxa, mas a Grazi está dando palestra de comunicação não violenta, está dando palestra de mediação, está falando sobre conflitos, está falando no ambiente do direito, mas está ali dando treinamento corporativo. E essa Grazi, o que é isso, né? Aí eu mesma comecei a ficar um pouco, não é confusa, mas querendo entender qual que era a linha tênue que conectava tudo isso. Porque tem um sentido. Eu não sou uma pessoa que sai falando sobre questões que não tem nada a ver com as minhas expertises, mas elas estão conectadas. E eu queria entender qual que era essa conexão. E aí eu percebi que a inteligência relacional é exatamente o que conecta tudo. Aí eu chamei de chave mestra, assim, das multiportas, que são várias portas para se resolver várias demandas, sim, ou para lidar ali, né, no seu contexto do dia a dia, ou no seu empreendedorismo, onde você está. E eu vejo na inteligência relacional essa questão. Por quê? Porque nós somos seres interdependentes. Então, a gente depende um do outro o tempo inteiro, a gente precisa das pessoas o tempo inteiro. Se você vai beber uma água, alguém, de alguma maneira, fez esse copo, alguém produziu, né, assim,
você teve que, às vezes, ou comprar uma água mineral, ou então você teve que pagar uma conta de água para poder conseguir o fornecimento para ela estar aqui, tem o design, enfim. Então, a roupa que você usa, alguém confeccionou. Então, estamos sempre conectados com as pessoas de alguma forma, né? Então, eu vejo que, sim, somos seres interdependentes e eu percebi que o que eu gosto é de gente. Eu gosto de pessoas, eu gosto dessas relações humanas. Então, a minha vontade é potencializar, de alguma maneira, o desenvolvimento humano, né? E ele perpassa por tudo isso. E a mediação de conflitos, ela vem para poder coroar, para fechar, para poder selar, porque às vezes a gente está com uma questão, né, que a gente não dá conta de resolver, acha que levando isso para um terceiro, para alguém resolver, vai ser a melhor saída, porque a gente tem um mito de que conversar não adianta, mas é porque a nossa forma de conversar muitas vezes é agressiva, muitas vezes a gente julga, muitas vezes a gente interpreta, muitas vezes a gente tentou de uma forma que não fosse uma forma mais adequada de se resolver, de se dialogar. Então, ela traz uma nova perspectiva de diálogo através de um terceiro, facilitador, neutro ali, aquela situação, que consegue escutar um, escutar o outro, perceber ali a zona de possível acordo, o que é o ideal para um, o que é o ideal para o outro, o que é o mínimo aceitável para um, o que é o mínimo aceitável para o outro, e atuar como um negociador, né? Que a gente foi lá coroar em Harvard, os estudos. Grazi, quais são os principais erros num conflito, assim, erros de comunicação entre duas pessoas? Talvez esquecendo a parte da mediação, tá? Sim. Você vê que as pessoas têm mais problemas e dá aquele choque. Que a mulher que está nos ouvindo possa se autoavaliar e falar assim, putz, será que eu faço isso? Quais são os principais erros? Uma frase-chave é assim, ó. Um dos grandes problemas da comunicação é que a gente não escuta para compreender. A gente escuta para responder. Ou seja, enquanto a gente está conversando, a gente já está pensando o que a gente vai responder, já está pensando o que o outro está falando, a gente já está pensando em retrucar, e não necessariamente em entender o contexto, em se colocar numa outra perspectiva. Deixa eu ver como essa pessoa vê. Por que ela vê dessa forma? Não é possível que essa pessoa consiga ver desse jeito. E a partir do momento que a gente consegue se colocar no lugar do outro, muitas coisas mudam no nosso olhar. E aí é interessante que a gente pensa assim, que se colocar no lugar do outro é fácil. Ah, mas eu no lugar dessa pessoa nunca faria isso. Será que você mudou de lugar? Ou você está ainda no seu próprio lugar, julgando ou interpretando aquela forma? Porque se você talvez estivesse realmente na pele daquela pessoa, ou vendo como ela vê, talvez realmente ampliaria a sua visão. E a gente estudou muito sobre essas perspectivas, né, em Harvard. Sim. Então, por exemplo, é como se eu tivesse aqui, ó, com um papel, e aí eu te mostro esse papel, e para você ele tá em branco, mas para mim é uma folha que a gente pegou aqui, eu acabei de digitar, então no meu lado da folha ela tá escrita. Aí eu chego para você e falo, o que você tá vendo aqui, Carlinha? Você fala, uai, papel em branco. Eu falo, mas você tá mentindo para mim na minha cara? Eu tô vendo um papel todo escrito. E a gente está falando do mesmo objeto por perspectivas diferentes. Então, quando eu olho pelo seu lado, como você vê, eu falo, nossa, não é que você está vendo em branco mesmo? Gente, eu não imaginava, porque eu estou vendo ele todo escrito, olha aqui. Aí você, nossa, eu não imaginava que ele tivesse escrito, porque eu só consigo ver a parte branca. Então, eu acho que, quando a gente pensa nisso, que a gente escuta normalmente para responder e não para compreender, e se abre para poder ver como o outro realmente vê aquela situação, você não precisa concordar. Entender não significa concordar, mas ajuda a respeitar e, consequentemente, cooperar e gerar novas possibilidades de resolução. Legal. O respeito, então, faz muito parte da resolução de conflito. O respeito de entender os dois lados. E, às vezes, uma líder tem que entender 3 lados, né? Porque, às vezes, tem um problema com 2 colaboradores, aí você tem que ver o seu lado, né? Tem que pensar no lado de um, no lado de outro, que é mais ou menos a mediação. Se bem que a mediação não tem o seu lado. Na liderança tem, né? Tem o lado da empresa, né? O que acontece? Existe também o que a gente chama de conflitos multipartes. Então, existem várias partes, às vezes, de uma mesma demanda, né? E sim, a gente precisa entender a perspectiva de cada um, tentar entender qual que é o ideal para cada um, o mínimo aceitável para cada um, para ajudar nessa negociação. Então, a mediação é uma negociação facilitada por um terceiro, que está ali imparcial e neutro ao mérito, para ajudar a chegar nesse consenso. Então, existem fases, procedimentos, ferramentas, para poder se gerar movimento em direção ao consenso, para destravar ali aquilo que está travado de alguma forma. E aí entra aquilo que você falou assim, mas e quando a gente está num lugar
de fala, um lugar, né, de posição. Eu não estou ali como um mediador neutro, preciso posicionar, eu tenho que tomar um partido ali, que seja pela minha empresa, ou que seja por algum colaborador, enfim. Isso é muito legal, é muito interessante, esse contexto de liderança. E aí eu trago uma problematização para vocês pensarem. Normalmente, quando a gente está nesse lugar e chega um problema para a gente, qual que é a nossa sensação? Eu tenho que dar resposta. Então, você fica num lugar de grande R da responsabilidade, de você ter que dar resposta. E nem sempre a resposta que você dá, todo mundo fica satisfeito. Você já percebeu isso? Você fala, poxa, mas trouxeram um problema para mim. Eu pensei, ponderei, cheguei nessa saída, apresentei a solução, e mesmo assim as pessoas não estão satisfeitas. Sabe por quê? E aí vem a chave também, um segredo, assim, que eu acho muito legal, que você vai gostar enquanto líder. A gente não tem que ficar no lugar de dar resposta. A gente tem que extrair a resposta. E muitas das vezes a pessoa que chega com problema, ela também tem no fundo a resposta. Ela sabe no fundo o que ela gostaria, o que ela quer, ou o que poderia surgir a partir dali. Então, quando o líder ele sai desse lugar de ter que estar sempre dando a resposta, ele compartilha essa responsabilidade, co-constrói com aquela pessoa que também está trazendo o problema uma possibilidade de solução conjunta, ele acaba fazendo com que a pessoa saia mais feliz e realizada, porque a pessoa participa. Quando ela participa, ela sugere, ela contribui, ela coloca seu tijolinho ali naquela casa, ela se sente parte e pertencente. E quando a gente dá ideia, a gente costuma se responsabilizar por aquela ideia. Então, o nível de comprometimento da pessoa que levou o problema, mas não saiu dele, porque teve que ajudar a resolver, é muito maior. E aí acaba trazendo uma satisfação, também um nível maior de satisfação, tanto para aquela pessoa que traz a situação para você, quanto para você, enquanto um gestor. Exato. Uma grande responsabilidade de um líder é formar outros líderes. Verdade. E quando você é um líder perguntador, você vai treinando ao longo do processo. Então, por mais que você já tenha uma resposta, se você perguntar, tá, mas o que você faria? A pessoa pode ser que responda a mesma coisa que você respondeu, aí você já baliza que ela está indo bem, que ela já está pensando como uma liderança. Ela pode responder abaixo, né, não uma resposta satisfatória, então você vê que ainda precisa de um treinamento. E se for uma ideia melhor que a tua, maravilhoso ainda. Você está treinando muito bem e ainda a pessoa pode sim ir te substituindo, você pode ir delegando mais coisa para elas. Então, isso é uma habilidade fantástica que um líder precisa fazer, sim, perguntar. E aí entra essa questão. Aí o líder fala, mas eu não sei perguntar. Como é que eu faço? Existem também formas da gente treinar essas habilidades da liderança, que é o que vocês fazem aqui, né? Olha, gente, peraí. Estamos aqui fornecendo conhecimento, conteúdo, podcasts, treinamentos, cursos. Então, se o líder quer realmente, né, ter um bom resultado na sua liderança, ele precisa se abrir para capacitações, para preparação. E existem cursos até de perguntas. Perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas sistêmicas, perguntas circulares. Existem vários tipos de perguntas. Então, a pessoa também aprendendo a perguntar, sabendo qual é o objetivo que você quer com aquela pergunta. Você quer uma resposta fechada, sim ou não? Você vai perguntar de um jeito. Você quer uma pergunta que dá margem para a pessoa trazer mais falas, mais respostas, mais entendimento, mais informação para você? Então, uma pergunta mais aberta. Você quer que aquela pergunta faça com que ela consiga perceber uma outra perspectiva, mude de lugar? Aí é uma pergunta circular. Então, é bem interessante também a gente entender que é uma gama muito grande que a gente pode se aprofundar de treinamentos e imersões para poder se qualificar enquanto um bom líder. Então, a saída no fim do túnel, né? Tem gente que está ali travado, fala, poxa, eu estou aqui num cargo de liderança, estou travado, não sei como exercer, não estou conseguindo trazer as pessoas para perto de mim, estou afastando os meus liderados mais do que atraindo, isso está gerando uma situação desconfortável ali no contexto da equipe. Respira. Tem saídas. Respira. 3 segundos. 3 segundos. E por falar expelir o colaborador, né? Não tá conseguindo colocar ele para você. Comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? O que é a violenta? O que é esperado de uma liderança? Me conta um pouquinho sobre esse tema. Legal. A comunicação não violenta,
É um método que surgiu de Marshall Rosenberg, que é um alemão. Veio de uma técnica de psicologia, de psicodrama, que eles falam assim. Mas qual que é o objetivo? É você identificar 4 componentes, perpassando por esse método desses 4 componentes, que eu vou explicar quais são, para você alcançar uma comunicação mais assertiva. Então, você muda aquele seu olhar julgador na hora de falar e de ouvir, para uma comunicação mais compassiva, que traz um pouco mais de compaixão e entendimento de que o outro é o outro e às vezes é o limite que ele tem, às vezes é a forma como ele deu conta. Então, o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar? Então, quais são esses 4 componentes? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Certo. Então, primeira coisa, chegou um problema para você? Antes de você já julgar, já interpretar, peraí, observa. E essa observação, ela não é simples, porque você destreinar o seu olhar de julgamento é um exercício constante. Então, você chega com uma situação, você tem que olhar ela de uma maneira bem distanciada, tentando não colocar nenhum juízo de valor, só tentando assim, narrar o fato. Teve uma situação assim, assim, assado, sem julgar quem fez certo, quem fez errado. Não tem certo e errado nesse contexto. Tentando tirar a emoção também? Tentando tirar sua emoção, olhar bem neutro, narrativo do que você está simplesmente vendo ali. Muito bom. Aí, você observa. Aquela observação, ela te gera sentimentos. Aí você vai observar, que sentimento é esse que eu tô? Poxa, eu passei ali, a pessoa não me deu bom dia, não foi a primeira vez. Passei hoje, não me deu bom dia, passei amanhã, não me deu bom dia, passei no outro dia, não me deu bom dia, aí você começa até a não querer cumprimentar também direito. Ou então, por exemplo, você tá num trabalho de equipe. Aí um dia você ajudou o seu colega. Aí no outro dia você ajudou ele de novo. Aí no dia que você precisou, ele não te ajudou. Aí você falou, poxa, eu tô aqui sempre ajudando essa pessoa e essa pessoa não me ajuda. Isso pode gerar sentimentos, né? De ranço. Pode gerar, inclusive, um conflito interno, a gente chama de conflito latente ali. Começa ali aquele conflito latente, aquela ranhura. Tem a reciprocidade. Exatamente, mas em algum momento ele pode vir a ser manifesto, se a gente não observa, né, não trabalha aquilo desde o início. Então, observação, o sentimento do que aquela situação me causou. Então, olha, a pessoa não me corresponde, não me reconhece, não é uma pessoa recíproca, enfim. Qual que é a necessidade, né? Por que eu tô com esse sentimento? Então, todo sentimento, ele tem uma necessidade por trás que o sustenta. Então, se você tá com raiva, alguma necessidade sua não foi atendida para que você sentisse raiva. O que você esperava? Não, que ele, quando eu precisasse, que ele também eu pudesse contar com essa pessoa, assim como ela contou comigo. Né? Ou então até um sentimento bom, tem uma necessidade por trás que foi atendida. Poxa, hoje você tá tão feliz. O que aconteceu, né? Porque meu chefe fez um elogio, né? Meu líder, ele olhou ali, viu algo que eu fiz e chegou para mim e mostrou que ele me viu, né? Que ele me percebeu ali. E eu me senti acolhida, me senti vista, né? Observada. Então, isso é muito bom também. Então, todo sentimento, ele traz uma necessidade, que pode ser atendida ou não atendida. E essa necessidade é que nos ajuda a fazer um bom pedido. Então, se você quer chegar para alguém e fazer um pedido para o seu líder ou para o seu liderado, né? Você precisa observar todos esses elementos antes de fazer o pedido, mas não é o que a gente faz. Aí eu brinco que tem até na Bíblia, né? Pedis e não recebeis, que pedis mal. Porque a gente às vezes não sabe pedir e às vezes não consegue as coisas. E quando você vai ver é porque você não observou o contexto, não observou o que realmente era a sua necessidade. Então, às vezes, você pede porque é o que você diz querer, mas não porque realmente é o que você precisa. Então, às vezes, você recebe um não porque você não sabe demonstrar aquilo. Olha, aconteceu essa situação, então aconteceu isso, eu estou precisando disso, porque sem isso eu não consigo isso. Como que a gente faz para poder alcançar? Então, a comunicação não violenta são esses elementos, essa combinação desses elementos de observação, sentimento, necessidade e pedido, que quando a gente consegue atender, né, a tudo isso, observar, então tem treinamentos, tem técnicas, né, tem formas até simples também de a gente conseguir, eu posso passar para vocês alguns materiais, a gente consegue ter pedidos mais assertivos para alcançar o que a gente quer, somar para a nossa vida e somar também na vida do outro. E porque
todo mundo fala que a grande responsabilidade é do comunicador, não é, Grazi? Ah, interessante. O que acontece? A comunicação começa em si, mas ela é processada na mente de outra pessoa. Então, o processo de comunicação ele é complexo, porque tem o emissor da mensagem e tem o receptor também. Então, a gente tem que se preocupar com como essa pessoa vai receber também a nossa forma de comunicar, a nossa mensagem. Então, eu costumo brincar, né? Que a gente tem que checar se a nossa transmissão cumpriu a sua missão. Então, essa mensagem que a gente levou chegou ao nosso interlocutor da forma como a gente gostaria. Então, sim, traz para nós uma responsabilidade de, olha, se eu quero passar uma mensagem, e essa mensagem tem um código, porque ela sai de mim, mas ela vai para um outro que é um mundo diferente do meu. Então, eu preciso ajudar com que essa pessoa decodifique essa mensagem. Porque comunicação é tornar uma informação comum. Então, uma coisa é só eu pegar e te informar. Estou pegando, trazendo uma informação. Agora, se eu quero que essa informação seja comum a nós, ou seja, que o que eu te falei gere realmente um entendimento em você, então eu preciso checar se o que eu passei para você realmente foi entendido, foi acolhido da forma como eu gostaria. Da mesma forma que esse interlocutor também tem esse compromisso. Então, na verdade, é uma troca. Sim. Então, por exemplo, até na recepção, você está ali numa recepção, aí a pessoa trouxe para você uma informação. É importante você também checar se você entendeu da forma como a pessoa trouxe. Não é errado, não é diminuir, porque as pessoas falam assim, se você chega, por exemplo, para a moça da recepção e fala, você está entendendo o que eu estou falando? Ela vai falar, poxa, como assim? Eu trabalho com isso há 20 anos, há 15 anos, há não sei quantos anos, a pessoa está me diminuindo, né? Então, você não tem que falar do outro, você tem que falar de si. Deixa eu ver se eu me fiz entendido. Vamos checar. Eu não tô me expressando direito. Deixa eu ver se eu expressei direito, se você conseguiu anotar direitinho o que eu queria colocar, porque realmente para mim é importante que esse recado chegue da forma como eu tô dizendo. Como que você anotou? Ontem aconteceu isso comigo. Eu fui numa loja, precisei deixar meu telefone e eu percebi que a moça falou umas 3 vezes, perguntou umas 3 vezes o telefone. Então eu falei, deixa eu ver como que você anotou o telefone. Aí ela falou, a gente checou para ver se estava direitinho. Então, assim, às vezes é uma informação que não foi bem trabalhada ou que não foi checada e gerou um ruído nesse meio do caminho. E às vezes a mensagem chega como o telefone sem fio. E um grande ruído hoje em dia é da mensagem escrita versus a do áudio. Assim, tá escrevendo, aí a pessoa não tá entendendo, tá escrevendo. Acho que vou mandar um áudio pra ver se a pessoa entende. Aí, às vezes, piora tudo, às vezes melhora, né? Muito interessante. A gente tá num contexto hoje em que a nossa comunicação, ela tá sendo substituída por símbolos. Por emojis. Sendo acelerada também, né? Porque até o áudio mesmo, às vezes você manda um áudio, tá lá bonitinho, explicadinho, você tá até sereno e na paz. A pessoa escuta em 2 vezes. Acelerado. Aí ficou. Então, parece que eu tô te xingando. Eu, por exemplo, sou assim, como eu sou mais efusiva na minha forma de dizer, se a pessoa escuta o meu áudio em 2 vezes, primeiro, ou ela não vai conseguir escutar, não vai. eu já falo rápido, ou então ela vai escutar e vai parecer que eu tô brigando, a não ser que ela me conheça com profundidade, já saiba, né, me interpretar ali com generosidade, que isso também tem a ver com a comunicação não violenta, né? Nosso olhar destravado e sem julgamentos. Então, sim, hoje em dia a gente tem que ter mais preocupação ainda com a nossa comunicação. Os emojis, porque às vezes você manda um emoji que pra você tem um sentido e pro outro tem outro. Às vezes aquela carinha derretida pra você ai, que legal, nossa, amei. E pro outro ai, meu Deus, não acredito. Então, pra você é de um jeito, pro outro é de outro. Então, a forma como você recebe e a forma como o outro recebe é completamente diferente. Então, isso também é algo que é um desafio. Essa questão do áudio e da aceleração que a gente tá no nosso dia a dia pode também gerar ruídos na comunicação. A escrita, porque a nossa escrita acaba sendo muito fria. A letra é fria, né? Eles falam muito isso, a letra é fria. Porque às vezes você não tem o seu sentimento. Por exemplo, eu sou super comunicada, conversada, afetuosa. Mas a minha escrita é muito formal. Eu venho do direito. E eu sempre escrevi muito certinho. Por exemplo, com ponto, com vírgula, não sei o quê. E a linguagem de WhatsApp é diferente. A linguagem de WhatsApp é uma frase, 2 frases, às vezes sem ponto, sem nada. Deveria ser assim. Eu não sei ainda ser assim. Então, o que acontece? Eu já tive muitos problemas. Mas Grazi está na comunicação. Exatamente. Eu já tive muitos problemas de comunicação porque eu escrevi certinho, bonitinho, não pus um emoji rindo, nem nada, a pessoa achou que eu tava séria. E eu sou super risonha, agradável. A pessoa agora você manda áudio.
Aí eu mando áudio de 3 minutos. Agora você manda podcasts. Eu mando mini podcast, gente. Senta. Tem assim, eu já tenho até as figurinhas já juntas. Amiga, você falou que ia gravar um áudio e mandou um podcast. E outra que assim, podcast no ar. Então, é uma questão, outro desafio também pra mim. Eu, às vezes, penso assim, meu Deus, eu quero falar no Se Vira nos 30. Tô tentando treinar pra gravar áudio de 30 segundos. Eu não consigo menos de 1 minuto, gente. É incrível, é incrível. Aí, ao mesmo tempo, eu penso... Aí, depois você reclama que eu venho o seu no 2x. Aí eu falo, mas é 1 minuto da sua atenção. Se você for parar pra pensar, é 1 minuto. Se eu ligasse pra você, eu ia gastar 10. Porque eu tenho a minha fala, tenho a sua fala, tenho a nossa interação. E eu sou daquelas pessoas que traz muita informação por 1 minuto. Então, eu acabo dando muita informação. E isso também pode confundir o outro. Porque como eu trago muita informação em 1 minuto, a pessoa não sabe o que ela responde. Se foi o que eu falei no início, se foi o que eu falei no meio, se foi o que eu falei no final. Então, assim, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é algo que eu vivo também. E que também é um desafio pra mim. E que eu tenho procurado rever, melhorar, para que a minha comunicação, nesse contexto novo da tecnologia, também seja o máximo assertiva e com menos ruídos. Né? Na inteligência relacional também começa pelo autoconhecimento, né, Grazi? Então, você já sabe o jeito que... Por exemplo, eu também no WhatsApp, para quem trabalha comigo, eu falo assim, gente, se eu responder só uma frase, sim, não, tal, não é porque eu tô brava. É porque eu tô rápida, tô na correria e eu só quero te dar a resposta para você seguir com a tarefa. Mas sim, não, aprovado, tal. É isso. Tá tudo bem. Se eu não der bom dia, tá tudo bem, tá bom? Tá bom. Ah, entendi. Beleza. Isso é bom, porque você teve o quê? Um cuidado, um zelo de demonstrar pra pessoa, né, como que é o seu contexto, a sua rotina ali na hora de passar uma informação, uma comunicação. E nem sempre a gente tem essa oportunidade de trazer essa informação, esse zelo, né, esse conhecimento. Mas isso é muito importante, porque acontece direto, igual eu estava te falando isso comigo, nesses ruídos assim, sabe? E é algo que a gente tem o tempo inteiro que ficar no radar. Olha, eu não pus um emoji de rindo, mas eu tô sorrindo, eu tô bem. Ou então deixa a pessoa escutar minha voz, para ela poder ver que tá tudo tranquilo, tudo bem, minha forma de dizer, minha forma de colocar, né? Mas às vezes a pessoa não tá com tempo para ouvir, ou não pode ouvir, ou então realmente acabou ficando um áudio de 1 minuto, que para mim é rápido, mas que para o outro 1 minuto às vezes é muita coisa para aquele contexto de áudio. Então a gente já é um desafio a gente se conectar e ter essas relações comunicacionais, porque é complexo. Não é simples sobreviver em comunicação. Não é tão simples comunicar. Você acabou de ver que é um processo, né? Exato. Tem desde a transmissão, a emissão, a interpretação, a decodificação da mensagem, a tornar aquilo comum para não virar um telefone sem fio, até essa questão da nossa modernidade, da tecnologia. Então, todo zelo, toda preparação, toda humildade também para se perceber, igual você falou do autoconhecimento, isso pressupõe muita humildade, eu penso. Porque quando você traz, peraí, deixa eu trazer isso para mim. Eu quero evoluir como um ser humano e perceber que eu também posso falhar a minha forma de me comunicar, que eu também preciso melhorar a minha comunicação e interpretação. Às vezes eu tô achando que eu tô super leve e pro outro não tô sendo leve, porque às vezes eu tô sendo firme ou então, sei lá, ríspida, né, e rígida. Eu tendo a ser muito rígida com as minhas coisas, porque eu também tenho muitos afazeres, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa leve no que eu gosto de rir, de comunicar, peço desculpa se eu percebo que eu errei, eu tento retratar, eu falo, nossa, desculpa, eu percebi que aquela hora eu falei assim, achei que tava ok, mas depois eu vi que você ficou sentido, eu fiquei tentando, por que a pessoa ficou sentida? Realmente deu uma dupla interpretação, poderia ter me expressado melhor. A humildade é essencial nesse caso. Grazi, e para ter conversas difíceis com pessoas, vamos trazer para a liderança, conversas difíceis, uma rescisão, um feedback negativo de algo que aconteceu, tem algum passo a passo, tem um jeito, porque assim, a gente pressupõe que a pessoa ela já conhece a outra, mas vai ter um impacto negativo. E muitos empresários e empresárias evitam o conflito. E aí deixa isso passar e isso é muito ruim para os negócios. Qual que é a solução? Assim, claro, talvez não seja a solução, mas quais são os caminhos para ter essas conversas difíceis, com pessoas difíceis? Legal. Tem 2 questões aqui.
Tem essa questão que você trouxe, né, da pessoa, da liderança, né, que a gente tem que saber perceber o outro, que tem a pessoa difícil, tem a conversa difícil, tem conversa difícil com pessoas difíceis, então a gente perceber o tipo do assunto que às vezes ele em si já é pesado, já é difícil, às vezes a própria pessoa já tem um pouco de dificuldade mesmo de se perceber, ou de ter esse autoconhecimento, né, ou de recepcionar uma crítica que precise ser dita. Mas também tem aquela questão de que, tem uma frase, né, de Confúcio, né, que fala que quando você domina as técnicas, domine o profissionalismo, mas na hora que você tiver com uma outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, a primeira coisa é a gente perceber que ali na nossa frente tem uma outra pessoa, um outro humano, que por trás daquela pessoa também tem família, também tem as pessoas que admiram, as pessoas que amparam. Então, é interessante pensar assim, porque você fala assim, olha, pra mim essa pessoa é o ó, nossa, eu não gosto, tenho ranço, né? Mas você fala, poxa, mas ela tem filho, pro filho ele é o herói, pro filho ela é a mãezona, pra mãe ela é a filha que ama, que tá lá trabalhando, tá lá resolvendo a sua vida, querendo, né, precisando daquele recurso. Então, tem o humano que tá ali, que a gente precisa acessar nesse momento, né? De mostrar assim, olha, peraí, deixa eu olhar para aquela pessoa com um pouco mais de dignidade e empatia. E quando a gente consegue ver o outro como humano, a gente começa a até mesmo a se destravar. Então já começa em nós, no nosso olhar, né? De perceber o outro como humano, como uma pessoa que a gente precisa ter empatia. E ao mesmo tempo mostrar para essas pessoas qualidades, mostrar para essas pessoas pontos que ela é forte, porque todo mundo tem seus pontos fortes, seus pontos a melhorar. Sim. Então, é um feedback sanduíche, né? Começar ali por pontos que você vê que são pontos positivos, pontos que são fortes naquela pessoa. E, ao mesmo tempo, ir trazendo, né? Que sempre a gente pode buscar a nossa melhor versão, buscar, né? Ainda assim, se superar e ser ainda melhor. E mostrando pontos críticos, né, que podem ser melhorados, né? Ah, mas eu não quero que eu tô dando feedback, mas não é para ela melhorar, às vezes é porque eu preciso de desligá-la mesmo, né? Uhum. Da mesma forma, né? Dá para ser dessa forma também. E falar assim, olha, ainda assim, mesmo percebendo tudo isso em você, a gente entende que hoje, no nosso contexto atual, a gente precisa que realmente, né, você seja desligado desses quadros. Mas eu estou trazendo esse feedback para você como uma pessoa humana que eu sei que você tem grande potencial na vida para poder se deslanchar onde você estiver. Nesse momento, aqui, nesse contexto, já não cabe mais. A gente já tentou, já conversou de outras formas, então, enfim. Mas eu acho que é algo para você guardar, para você levar. Então a pessoa também vai sentir que apesar de ter sido duro, né? Minha mãe fala assim, olha, minha filha, seja... Como é que ela fala? Ela fala assim... Eu esqueci a palavra, ternura. Ela fala assim, seja firme com ternura. Porque tem uma técnica em Harvard, inclusive, no Como Chegar ao Sim, que é aquele livro que é a bibliografia base, que é assim, ó, separar a pessoa do problema. Então, quando eu falo isso de uma alma humana, é você perceber que uma coisa é a pessoa, outra coisa é o problema. E o problema a gente tem que ser firme, porque o problema precisa ser resolvido. Então, a gente separar a pessoa do problema, ser gentil com a pessoa, mas ser firme com o problema na busca de solução. Muito legal. E também essas conversas difíceis, tanto para feedback quanto para uma rescisão, muito provavelmente é bom para as duas pessoas, independente da saída dela. Porque se ela tá num lugar que ela não tá performando, não tá feliz, ou não tá se encontrando ali, às vezes o mais forte é o que cede, que é o que vai ter a conversa difícil e falar assim, ó, isso aqui é melhor pra você também. Claro que na hora, talvez você não fale porque a pessoa não vai absorver, mas para ela procurar uma nova oportunidade, para ela estar mais feliz, para ela performar em outro lugar, porque às vezes é questão cultural também. Às vezes você vai fazer a sua parte. Mas às vezes a empresa, olha, se ela vai ouvir, se ela não vai ouvir, como que ela vai receber, às vezes é muito do outro, a gente não tem como a gente entrar nessa esfera que não é nossa. Mas o que você pode fazer para poder demonstrar com a humanidade, né, esse retorno, para ela poder saber por que tá saindo, o que deixa de sair, o que pode fazer para ela poder seguir com isso na vida dela, é também muito interessante. Então, assim, a gente também faz a nossa parte. A gente tenta conectar tudo
para que as coisas fiquem bem. Mas é aquela coisa assim, se possível, tem de paz com todos. Mas, às vezes, tem coisa que, infelizmente, a gente tem que reconhecer que é a aceitação. Sim. A gente tem caminho da aceitação, né? E tem o caminho de melhorias, de progresso, de ressignificação. Legal. E por falar em fazer a sua parte, mudando um pouquinho de assunto, temos aqui 2 livros seus. Você tem mais livro do que esse? Eu tenho 6, você acredita? 6 livros. Me conta, qual que é o impacto de ter livros publicados para a sua carreira? Porque eu tô mudando totalmente de assunto agora, né? Tem muita gente que tem muito conteúdo, muito conhecimento e não eterniza isso em livros, mas qual que é realmente o impacto disso na sua vida? Assim, a gente está aqui com o Novo Mindset do Advogado, volume 2, e temos o Conflitos após a Morte, da mediação aplicada a direito das sucessões, que a Grazi tá como coautora dos 2, né? Isso. E os outros 4. Mas me conta, assim, qual é a estratégia, talvez, estratégia por trás dos livros também? O que isso te traz de retorno? Aqui, por exemplo, tem uma obra coletiva e uma obra autoral, só que em coautoria. Então, sim, porque aqui são temas diferentes, então a gente se propôs a fazer uma divisão temática, Legal. Mas é um livro autoral, né? Então, esse aqui, Conflitos após a Morte, que é a mediação aplicada ao direito das sucessões, ele serve tanto àqueles que se interessam pelo direito material, né, com o direito das sucessões nesse caso, quanto aquelas pessoas que querem entender mais de mediação também, de uma maneira mais concisa, mais completa, é bem legal. E tem alguns casos práticos, então a gente fez uma divisão aqui, foi bem interessante. Já esse aqui, e os outros também que eu participei, são obras coletivas. Tá. Então, tem um organizador, tem alguém que está ali, né, coordenando aquela obra, e a gente faz artigos, né, para poder somar aquela obra e compor aquele livro. O livro. Então, nesse livro, por exemplo, o meu artigo, ele fala sobre persuasão, como uma habilidade de influenciar. E eu lembro que o que me chamou muito a atenção, porque eu tinha muita resistência de me perceber uma pessoa persuasiva, porque para mim persuasiva era uma coisa que soava meio macabro, meio ruim. Até entender que há uma diferença entre a persuasão e a manipulação. E as pessoas confundem essa linha tênue. Porque a manipulação, ela não tem o refreio da ética. A manipulação, ela acaba visando seus próprios interesses, tem sempre umas segundas intenções. Sendo que a persuasão é uma habilidade humana muito importante de ser aprimorada e trabalhada, inclusive em equipes. Se aquela pessoa é um bom líder, é porque ele consegue, a partir das suas ideias colocadas ali na mesa, influenciar outras pessoas. Aquela pessoa que, quando ela fala, o outro compra a ideia dela, compra as coisas que diz, né? Fala assim, nossa, eu tô com ele. Exato. Se ele tá falando, eu tô junto. Por quê? Porque faz sentido, porque é uma pessoa que pensa também no bem da equipe, no bem coletivo, então não visa ali seus próprios interesses. Então a persuasão, ela é muito interessante, né, nesse contexto que eu tô trazendo um pouquinho. A medida da liderança é a influência, o quanto você influencia outras pessoas a fazerem o que você precisa que elas façam. Tanto que o nome que eu dei pro artigo é Persuasão, habilidade de influenciar. Legal, perfeito. Então, aqui é um livro de soft skills, então eles colocaram Desconstruindo Técnicas, Resgatando Habilidades, para mostrar que existem várias habilidades humanas, dentre inteligência emocional também, tem outras aqui, trabalho em equipe, escuta ativa, que somam muito, né, nesse muito contexto. Legal. Aí me conta qual que é a estratégia. Isso. Existe uma estratégia para você, Grazi, né? Porque tem vários tipos de pessoas. Mas para você, Grazi, é uma estratégia de visibilidade, é uma estratégia interessante. Porque você gosta de escrever. É uma estratégia, não. O quê? Vou te dizer. Eu ouvi uma vez dizer para uma pessoa que até eu considero uma grande mentora na mediação, que é a pioneira da mediação no Brasil, a doutora Maria de Nazaré Serpa. Ela já é uma idosa, assim, cabeça maravilhosa, né? Mora em Miami, o marido é árbitro. E ela uma vez falou assim comigo, autoridade é ser autor. E ser autor não significa só produzir livros. Significa gravar conteúdos, significa conseguir levar boas influências, significa ensinar. Então, o que é ser autor? Você ser professor, você compartilhar o seu conhecimento, né? Coisa que você já faz aí nos eventos, nas palestras, etc. Então, existem várias formas. Uma das formas de ser autor é também escrevendo e participando de livros. E esses livros todos vieram para mim como um convite. Então, eu me abri essas oportunidades. Grazi, a gente gostaria de
que você participasse do nosso livro, escrevendo um artigo sobre esse tema, você se interessa? E aí eu me interessei. Então, eu participei de livros de mediação, livros de gestão significativa, livros também voltados, nesse caso, né, para obras mais jurídicas, mas sempre, de alguma maneira, perpassando pela resolução de conflitos, pelo combo da comunicação assertiva, que é o que eu mais gosto, nesse contexto mais relacional, né? Então, eu penso assim, que o livro, nesse caso, ter essas participações é no sentido de gerar uma autoridade para aquilo que eu faço. E eu penso que quando a gente é autoridade naquilo que a gente exerce, a gente gera credibilidade e a gente tem, sim, como exercer esse poder de influência que a gente tanto quer, de alguma maneira, difundir e alcançar as pessoas, né? Muito legal. Muitas empresárias e empresários por aí têm muito conhecimento. Só que ainda não se sentem capazes de falar assim, não, nossa, como que eu vou ensinar alguém? Como eu, aos 30 anos, vou ensinar alguém fazer alguma coisa? Cara, aos 30 anos, você tem pelo menos 10 anos de experiência a mais do que quem está saindo da faculdade agora. Então, você pode ensinar com a sua linguagem, com o seu ver. Então, pessoas se conectam com pessoas também. Então, às vezes, um professor que a gente ama, a nossa amiga odeia. Fala assim, nossa, esse cara nada a ver, não consigo entender nada. Né? Falando de compartilhar conhecimento. Então, você ama o professor, a outra fala assim, nossa, não entendo nada. Então, as pessoas se conectam com pessoas. E é muito interessante você falar de mentor, porque as pessoas precisam de ter os seus mentores referência. Quem compartilha conhecimento de graça para que você cresça. De graça, sim. De graça com amor, com generosidade. Sim, eu tô te dando meu tempo para te dar pequenos insights do que fazer. Isso é muito legal. E outra coisa na sua fala que quero te perguntar é sobre relacionamento. Porque a gente tá falando de inteligência relacional, mas você é uma pessoa de um relacionamento fácil, né? Você faz amizade fácil, esse sorriso abre portas. Como que isso te traz quais benefícios que ser uma pessoa inteligente relacionalmente falando te trouxeram até hoje? Quais portas você conseguiu abrir com essa sua habilidade? Então, vamos para esses dois pontos, da mentoria, né, e dos relacionamentos. Tá. Com relação à mentoria, é algo que, inclusive, é novo para mim, sabia? E que eu tenho percebido isso que você traz. Você, inclusive, é uma inspiração nesse sentido. Muito legal. Porque eu também ficava, nossa, eu sou professora, dou curso, dou palestra, tenho livro, tenho um currículo, modéstia à parte, muito bom no que eu faço, né? Tenho uma trajetória, uma carreira, mas eu não me via nesse contexto de mentorar. Olha que interessante. E as pessoas me procuravam para ser mentora e eu não tinha esse produto para oferecer. Olha que interessante. Tanto que você vai me ajudar. Vou viu, te gente? ajudar. Já pega a dica aqui com a Carlinha. Ela já quer, viu, gente? Ela já está falando em rede nacional. Eu não tinha, na verdade, eu ainda não tenho, vamos colocar assim, um produto para oferecer que eu posso falar assim, nossa, eu tenho uma mentoria disponível. Certo. Mas eu já mentorei várias pessoas, exatamente porque elas me procuraram para isso. E por que é interessante tocar nesse assunto? Primeiro, mudar a mentalidade, que é algo que você traz. Gente, precisamos mudar a mentalidade. Porque, sim, podemos... A pessoa tá clamando pra te pagar pra você ser mentor dela, você tá evitando, porque você tá sabotando, se auto-sabotando. Então, é perceber, sim, que se você tem um pouco a mais já de saber do que aquela outra pessoa, não que você tem que se colocar nesse lugar de que eu sei e o outro não sabe, não é isso. Eu vejo que a mentoria, na verdade, é uma oportunidade de troca, inclusive, porque você aprende ensinando. Muito. Olha que lindo. Demais. Você aprende ensinando. Então, é uma das... Na verdade, dentro daquelas porcentagens que eles falam de aprendizagem, é a maior parte, porque você pode ensinar, você pode aprender de várias formas, né? Estudando, sendo autodidata, lendo, buscando ser auditivo e ouvindo algum vídeo. Mas quando você ensina, é onde você tem a maior capacidade e a possibilidade de absorção. Então, olha que legal. É uma oportunidade de aprendizagem, a mentoria, e também é uma oportunidade de troca de saberes. Se você tem um pouquinho a mais, aproveita essa oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento, que às vezes você acha que é tão óbvio, que pode não ser tão útil, mas sim, vai agregar muito valor para alguém. Perfeito. Antes de você entrar no relacionamento, por falar nisso,
tô deixando um QR Code nesse podcast o tempo inteiro, o QR Code para você saber mais sobre a Comunidade Maravilha, que é uma comunidade de mulheres, é uma comunidade educacional, que eu trago gestão de negócio. Você é pequena, média empresária, que tá assim, batalhando, mas não sabe, ainda sabe o seu negócio, mas não sabe gerir pessoas, processos, vendas, marketing, focado na pequena e média e também nas dores da mulher multidisciplinar, que faz tudo ao mesmo tempo. Precisa gerir a sua casa, os seus filhos, você mesma. Então, é um ambiente de muita troca e muita empatia, que é a Comunidade Maravilha. Se você quiser saber mais, só botar o QR Code aí na tela, escanear o QR Code que está na tela, e aí o nosso time fala e explica melhor para você. Continua, Grazi. Relacionamento. O que o relacionamento te trouxe, inclusive, um desses pontos de comunidades, etc., é você se colocar à prova do relacionamento. Principalmente aquelas pessoas que ainda não têm isso. Mas você sempre teve isso? Você sempre foi relacional? Me conta. Interessante demais essa pergunta, porque isso, no meu caso, na minha personalidade, sempre foi algo muito natural. Então, eu nunca me vi nesse lugar, sabe? Nossa, eu tenho uma inteligência relacional muito boa, nossa, eu sou... Não, as pessoas viam mais isso em mim do que eu mesma, porque isso era muito de mim. Então, sim, eu sou mais expansiva, sou mais comunicativa, então isso tem a ver com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, com, né, como eu vejo a vida. Então, eu gosto de comunicar, gosto de estar com pessoas, gosto de fazer novas amizades. Isso é muito genuíno, muito verdadeiro, muito natural, assim. Então, acho que talvez por isso que conecta também, porque é de verdade, né? A pessoa sente que eu não tô forçando nada. Sim. Então, mas, poxa, Grazi, então como que eu posso fazer isso e sem parecer que eu tô forçando, porque eu sou mais introspectivo, eu sou mais, né, antissocial, né, e tudo mais. Primeiro, não força a ser quem você não é, né? Então, acho que não tem que forçar a barra, né? E não quer dizer que o meu jeito vai ser melhor do que o seu, porque você, do seu jeitinho, também vai conquistar pessoas, vai conquistar, né, outras oportunidades e negócios, etc. Então, acho que a primeira coisa é isso, a pessoa se perceber, aí entra aquela questão do autoconhecimento, ser você mesmo, seja você, seja autêntico e tudo mais. Mas, quando a gente fala de inteligência relacional, na verdade, essa habilidade da gente conseguir gerir a dinâmica das relações. Então, assim, você não pode também colocar culpa no seu temperamento. Não, eu sou antissocial mesmo, pronto, acabou. Não é isso. Você precisa se relacionar. E você não tem que forçar se relacionar. Mas, se aquilo ali chegou na sua mão, tem uma pessoa ali que está, de alguma maneira, conectada com você também, aquilo que a gente falou, se colocar no lugar dessa pessoa, procurar ter empatia, procurar ver por outras perspectivas, procurar acessar o humano que está ali, né? Então, eu vejo que a inteligência relacional, você perguntou assim, quais são as consequências disso, né, para você? Eu percebi muitas portas sendo abertas de uma maneira super natural. Por exemplo, eu recebi convites, Grazi, você é uma pessoa de um network muito forte, muita credibilidade com as pessoas, você sempre leva coisas que são sérias, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa que procura ter, né, valores sérios, que preza, né, por questões que são iniciativas interessantes, valores, qualidade. Então, eles falam, nossa, se a Grazi está propondo, pode ser que seja uma coisa legal. Então, eu fui construindo isso também ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, né, nos meus posicionamentos. E aí, eu consegui... O que você conseguiu, assim, de retorno? Algo que eu tô percebendo, principalmente recentemente. Formação de grupos para... Por exemplo, quando eu criei meu CNPJ do Clarificar Conflitos, foi para trazer eventos de Rio e São Paulo para BH e também cursos que às vezes acabavam não chegando lá e chegando primeiro aqui. E eu tinha ótimos relacionamentos. Então eu falei, gente, eu quero trazer algumas coisas para BH para o pessoal também não ter que ir para lá, ter menos custo com isso. Legal. Eu nunca deixei de formar uma turma. Ainda que seja assim, um curso menor de 15 pessoas, de 30 pessoas, aquela coisa mais personalizada. Porque eram mini cursos normalmente, né? Um curso de perguntas. Aí eu trouxe um colega lá de Brasília. Nós vamos fazer um curso de inteligência emocional. Trouxe um colega lá do Sul. Enfim, então, primeiro, essa questão de aproveitar o networking positivo para poder levar coisas boas para as pessoas e isso abrir portas também, tanto para elas, quanto para mim, quanto para os parceiros. Legal. Então, foi cursos, eventos, palestras e algo que me chamou muita atenção e é mais recente, eventos mais
internacionais de high ticket, de coisas assim. Porque eu circulo em todos os públicos. As pessoas brincam que a Grazi tá ali no ralé, o bambambam, modéstia à parte, não no sentido de diminuir ninguém, é no sentido de que cada um tem ali o seu contexto, né? Claro. Sua vida, sua história, sua trajetória. E eu circulo realmente todos os públicos, coloco todo mundo no mesmo barco. Agrega todo mundo. Sou uma pessoa que gosta de congregar todo mundo. Mas sim, algumas coisas que me chamaram a atenção, porque querendo ou não, você fala, poxa, como que eu vou levar as pessoas para fazerem mestrado na Argentina? Sim, exige um custo, exige um investimento, exige um interesse, sobretudo, né? Então, às vezes, quando a gente junta um grupo, a gente consegue mais facilitações, a gente consegue mais oportunidades para o grupo. E para mim, enquanto uma parceira que está formando aquele grupo, né, fazendo aquilo acontecer, também eu acabo tendo, né, alguma vantagem, alguma comissão, dependendo, e que isso me viabiliza também outros acessos. Então, eu formei grupos, por exemplo, para poder ir para fazer mestrado na Argentina, para poder ir para Harvard, por exemplo, levei, né, foram 12 mulheres que eu incentivei a irem, que toparam e gostaram, porque era uma coisa que eu queria. Então, eu faço muito isso para mim. Eu tenho interesse em algo, é algo que me brilha os olhos, eu acabo não guardando só pra mim, eu acabo semeando e fazendo com que outras pessoas também queiram e comprem essa ideia e a gente faça algo junto, que seja bom pra todo mundo. E aí é algo que eu tô querendo... O pessoal tá brincando comigo, Grazi, eu acho que vai virar um negócio esse negócio. Agora o projeto vai virar um negócio, né, Grazi? Até então era muito pra mim. Mas já que você perguntou o que já me trouxe de portas, essa foi uma delas. Essas boas relações me abriram portas para mais conhecimentos, para poder agregar valor, né, à minha trajetória. E agora mais uma oportunidade de negócio. E agora, quem sabe, uma oportunidade de negócio. Bora fazer dinheiro com Bora isso. Fazer dinheiro. É, muito bom. Vou precisar da sua mentoria. Grazi, estamos chegando no final, então eu quero que você pense num ensinamento que você quer deixar para as mulheres e para os homens que estejam nos ouvindo, nos assistindo, sobre inteligência relacional, sobre o que você tem de propósito, qual a mensagem que você deixa para quem nos ouviu até agora? Primeiro, uma palavra de gratidão, né? Quando a gente tem um coração grato, quando a gente está aberto às coisas que chegam nas nossas mãos e na nossa vida, né? De uma maneira receptiva, eu entendo que as coisas ficam mais fluidas, mais leves e a gente alcança resultados que a gente nem espera. E ser surpreendido é muito interessante do que a gente controlar tudo. Querer controlar os nossos resultados, querer controlar, inclusive, as nossas relações. Então, acho que é isso. A gente não querer controlar relações. A gente simplesmente ser, viver, se permitir, estar ali, né, sendo verdadeiro, sendo genuíno, e permitir com que essas conexões, elas, como consequência, tragam também bons frutos, né, para você, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja onde você está. Porque a gente se soma. Quando a gente vê que nós somos seres interdependentes e a gente procura ter uma inteligência relacional, a gente preserva, cultiva relações significativas. E isso é algo de muito valor. E o que são relações significativas? É dentro daquelas pessoas que a gente mais convive no nosso dia a dia. Dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, o que traz mais sentido para você, mais significado para você? É o que você procura preservar. E normalmente são as pessoas que a gente acaba mais afastando com o nosso jeito de ser, às vezes, sem filtro. Porque eu sou tão com filtro com as pessoas lá fora e, às vezes, dentro da minha própria casa, eu sou sem filtro. A gente já pressupõe que a pessoa tem que adivinhar, tem que nos conhecer, tem que nos aceitar, tem que nos entender. Mas a gentileza também precisa perpassar por esse ambiente, né? Então, se você tem interesse de preservar suas relações significativas, procura acessar esse humano que está ali do outro lado, procura ponderar e desconfiar e se questionar, sabe? E observar o sentimento. Aquilo que a gente falou de comunicação não violenta, né? Observar, sentir, perceber a necessidade, saber falar com mais compassividade, com mais compaixão, para você deixar algo de rico em alguém e agregar valor também dessa pessoa. Muito legal. Ser surpreendido e não criar expectativas que podem ser frustradas, acho que é muito legal. E em todas as relações, não só no ambiente corporativo, ter a empatia para criar as relações duradouras. Isso muito mesmo, bom. Relações significativas. Eu quero agradecer, muito obrigada, Grazi, por ter vindo de BH. Olha que honra, uma mulher com tanta bagagem, dava para conversar aqui horas, tomar um cafezinho, pão de queijo. Verdade. E conversar por horas. Muito obrigada. Você gostou? Tá feliz? Eu amei. Esse sorriso. Eu amei, verdade. Eu amei, assim, uma oportunidade muito linda, né?
Eu vim de BH mesmo com muito carinho. Falei assim, vamos tentar casar essas agendas então, porque para mim é uma honra estar aqui com você, estar com o seu público. Fico aqui à disposição também, né? A gente deixa os seus links nas redes sociais. Por favor, fica à vontade. Eu sou uma pessoa que sou acessível, então pode me mandar mensagem que eu respondo. E se eu não conseguir responder, eu te falo. Aí você também gera encaminhamentos. Mas uma coisa é certa. Tem gente que brinca até assim comigo. Tem amigas que falam assim, eu não preciso conhecer o povo não preciso de ter acessos, eu preciso de ter a Grazi comigo. Eu até me achei, mas eu vou explicar em qual sentido. De gerar encaminhamento. Então, se é uma dica que você também pode ter, eu não guardo as coisas pra mim. Não, então assim, olha, vamos multiplicar. Chegou assim, Grazi, não trava, gente, destrava. Grazi, eu preciso disso. Eu não consigo fazer, mas eu sei quem faça. E vai gerando encaminhamento. Porque se você conecta alguém com quem tem a solução, você é a solução. Então, você Fechou. é a solução para os nossos problemas, Grazi. E você para os meus. Agora tem que fazer isso ser monetizado. Muito bem, obrigada da mão aqui, obrigada, gratidão. Gente, vocês que nos ouviram até então, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar no canal, seguir a Grazi nas redes sociais que está aqui na descrição. E até o próximo Líder Maravilha. Beijo, tchau!